Então vamos lá, Mateus capítulo 4, verso 12. Eu vou abrir aqui também. Todo mundo abriu aí? Diz assim o texto. Vamos lá? Pode ser? Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naphtali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Até aí. Então, pessoal, a gente está aí às vésperas do Réveillon, né, do Natal e do Ano Novo. E o que a gente costuma fazer nesse período aí de final de ano? Uma das coisas mais naturais do ser humano é aquela reflexão, né? Aquela avaliação, como é que foi o ano que passou. Então, a gente tem essa prática, acho que isso deve ser de qualquer cultura, de qualquer lugar. Então, a gente começa a pensar como que foi o nosso ano, aqueles projetos, aquelas intenções que a gente tinha lá no finalzinho do ano 2017, comecinho de 2018, o que a gente conseguiu colocar em prática, o que a gente conseguiu executar, em que a gente foi bem assim, sucedido, pelo menos segundo o nosso ponto de vista, o que a gente não conseguiu cumprir. Então, é um movimento normal, a gente vai pensar, eu queria, sei lá, estudar mais um pouquinho, aprender uma nova língua, emagrecer um pouquinho, enfim, me dedicar a alguma pessoa, alguém, tentar namorar aquela pessoa. Enfim, a gente tem vários projetos e nem todos a gente coloca em prática, isso é completamente normal, natural. Então, por exemplo, eu tenho já alguns projetos para o ano que vem. Um deles é jogar futebol lá no Upcamp, né? Eu fui assim, quase obrigado a jogar bola lá, só que se eu jogasse futebol lá, eu estava correndo risco de vida, porque eu estou muito tempo parado. Eu gosto de jogar bola, até acho que jogo bem, mas, assim, vocês têm 15 anos, calma aí, né? Então, eu ia jogar, aí, imagina, aí vocês correndo, aí eu não ia conseguir ficar ali, né? Eu ia querer competitividade, eu ia querer correr também, aí já era. Entrei naquele jogo errado de querer correr com um menino de 16, 17. Não ia dar certo isso, cara. Uma hora alguém ia me dar uma caneta, e eu ia achar que era falta de respeito, daqui a pouco ia estar correndo demais. Aí sabe aquela queimação aqui assim? Tá ligado? Quando você fica um tempão, essa é parada de homem. Você vai jogar um futebol, você tá um tempão parado e queima aqui, cara, na hora, assim. Aí você é muito ruim, uma desgraça. Aí, não vou jogar não, cara. E fora que no dia seguinte você fica todo dolorido, assim, todo dolorido. E hoje em dia, assim, quando eu me machuco, não são 3 dias, assim, para eu ficar bom, assim, agora são 3 semanas. E às vezes fica assim, parada 2 meses de pé doendo. É muito ruim. Então, eu fiz uma opção, mas eu prometi pra galera, cara, ano que vem eu vou jogar com vocês. Podem me cobrar. Eu vou jogar. Eu acho que vocês não estão lembrando disso, assim. Na verdade, alguém lembra? Assim, na moral, alguém lembra que eu... cara, se ninguém lembra, beleza, ninguém vai me cobrar essa promessa. Mas o problema é que eu estou lembrando disso todo dia. Eu estou ficando preocupado, porque desde o Upcamp, que foi em final de maio, já se passaram 7 meses e eu não fiz nada para que isso pudesse acontecer. Olha que coisa terrível, entendeu? Então eu só perdi tempo, mas eu ainda tenho aí uns 5 meses pela frente, então dá tempo, não dá? Dá ou não dá? Quando eu me mudei para cá, eu comecei a correr aí eu estava subindo o costão em 15 minutos, cara. Né? É muito isso, 15 minutos para subir? Claro que não, cara. Pelo amor de Deus, 15 minutos tá maneiro. 15 minutos. Então, assim, dá para conseguir. Então, é um projeto, assim, que eu tenho. Um projeto bem simples, né? Não vai mudar muito a vida de ninguém, não. Talvez mude a minha, assim. Mas a gente tem muitos projetos, muitas intenções,
muito mais nobres do que um futebol lá no Upcamp, né? Você tem algum projeto para o ano que vem? Sim ou não? Fala aí um para a gente aí. Ó, ele quer pregar para mais gente. Ó, eu vou escolher alguém aleatoriamente aí, ó. Vai pensando que eu vou falar. Igor, você tem algum projeto para o ano que vem? Terminar a faculdade, maravilha. Eu pensei uma coisa aqui, mas não vou falar. Tem mais alguém aí? Diogo, você tem um projeto para o ano que vem? Passar no vestibular, maneiro. Quem mais aí, ó? João Marcelo. Quem me olhar, eu vou perguntar. João Marcelo, tem projeto para o ano que vem? Não entendi nada. Ah, estágio. Maneiro, hein? Aí você vai trabalhar, vai poder dar uma moral aí. Né? Sim ou não? Não vou perguntar para você, não. Tem gente que está olhando assim, me pergunta. Não vou perguntar, não. Agora eu vou procurar alguém tímido para perguntar. Teve gente que abaixou a cabeça, ó. Não vou perguntar para mais ninguém, não. Eu tenho outras perguntas aqui para fazer. Cara, então, olha só. É um movimento muito normal, muito natural, certo? Bom, aí qual é a nossa intenção sempre diante disso? A gente quer ter um resultado melhor. A gente quer ter uma vida melhor. A gente quer, enfim... Em geral, a gente quer um movimento no sentido de progredir, de crescer, de melhorar espiritualmente ou profissionalmente, enfim, não importa. Esse movimento é sempre um movimento no sentido de melhorar. Então, a gente faz uma reflexão e a gente pensa assim, ó, eu vou pensar, eu vou refletir, vou ponderar algumas questões e eu vou tratar algumas coisas talvez no meu coração e eu vou mudar meu comportamento de maneira que ano que vem vai ser diferente, eu vou conseguir ter êxito em outras áreas da minha vida. Eu vou conseguir, nesse processo, eu vou melhorar, eu vou crescer. Então, a partir da minha reflexão, é que eu vou dar meus próximos passos. A partir das minhas conclusões, a partir daquilo que eu vou entender, das lições que eu vou tirar de mim mesmo, da minha experiência, eu vou melhorar, eu vou refletir, vou fazer uma autoavaliação, e vou melhorar. Se eu estudei pouco, eu vou estudar mais, vou me dedicar mais. Se eu treinei pouco, eu vou treinar mais. Se eu fiz pouca devocional, eu vou fazer mais. Se eu fui um líder de célula negligente, eu vou melhorar. Se eu for um músico mais ou menos, eu vou me dedicar mais. Eu vou refletir, eu vou pensar, eu vou chegar a conclusões e, depois disso tudo, eu vou viver de uma maneira diferente. Pois bem, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Então, olha só, Jesus Cristo, esse trecho tem outros evangelhos também. Então, a gente vê que ele sai de Cafarnaum, ele vai para Cafarnaum para cumprir o que tinha sido dito pelo profeta Isaías. Aí vem aquela profecia, terra de Zebulon e tal. Então, veja bem, esse movimento de Jesus, esse movimento dele de sair de um determinado lugar para ir para outro lugar, ele está baseado no propósito, tem um propósito nisso, cumprir a palavra de Deus que tinha sido anunciada lá atrás. Todo mundo comigo até aí? Beleza? Agora, o que no Evangelho de Mateus não está escrito, mas se você for lá em Lucas, você vai encontrar, diz que esse momento aqui, ele foi precedido teve o batismo de Jesus lá no Jordão, e lá diz o seguinte, que ele resiste à tentação, e ele, no poder do Espírito Santo, ele sai de onde ele estava e faz esse movimento. Então, no poder do Espírito Santo, é que ele faz esse movimento. Então, no texto aqui a gente não tem essa informação, a gente tem lá no Evangelho de Lucas. Então, o que a gente percebe é que a vida de Jesus, os passos de Jesus, aquilo que ele vai fazer, não é baseado numa autoavaliação do que ele tinha experimentado em Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré, Jesus de Nazaré, beleza? Mas o que o texto revela para a gente é que ele foi levado pelo Espírito para o deserto, foi tentado, resistiu, depois ele tem um encontro com João Batista, ele é batizado, e ele vai no poder do Espírito Santo.
Então é no poder do Espírito Santo que ele sai de um determinado lugar e vai para outro lugar. É no poder do Espírito Santo que ele dá esse passo em direção a Cafarnaum, a uma outra cidade. É no poder do Espírito Santo que ele cumpre a profecia que tinha sido feita 700 anos lá atrás. É no poder do Espírito Santo que Jesus Cristo toca a sua vida, dá os seus passos, caminha e se direciona. Lição para a gente aqui. Não são as reflexões de fim de ano que nos levarão a decisões corretas em 2019, mas sim o estar cheio do Espírito Santo. Não são as reflexões, não é o que você concluiu, não é o que você viu de errado e agora você vai fazer diferente, não é nada disso. O que vai fazer toda a diferença na sua vida ano que vem é se você vai estar cheio do Espírito Santo ou não. Então, nesses dias de fim de ano, nesses períodos em que a gente reflete, em que a gente pensa, o que você tem que concluir é o seguinte: você, na verdade, só pode chegar a uma conclusão todos os anos que Jesus permitir que você chegue ao fim do ano e você tenha essa oportunidade de refletir. Você só pode chegar a uma conclusão, uma apenas, uma conclusão. Senhor, pequei contra os céus e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Você só pode concluir isso. É a única conclusão que você pode chegar. Que você pecou contra os céus e contra Deus, que você não é digno de ser chamado filho dele. Se você chegar a essa conclusão, você chegou a uma excelente conclusão. Então é a única maneira, é o único raciocínio que você pode, é a única inferência que você pode fazer diante de tudo que você viveu. Você se reconhecer pecador. Você errou ontem, hoje, durante toda a sua vida, você tem errado até aqui. E você chega até aqui absolutamente por causa de misericórdia e por causa de graça. É porque todos os dias você não tem recebido da parte de Deus a punição que lhe é devida, e todos os dias você tem recebido da parte dele aquilo que você não merecia. Tranquilo até aí? Então, a primeira lição que eu queria deixar para vocês. Então, você, nesses dias, você tem que virar para Deus e clamar, pedir para que você seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Todos os seus projetos, evidentemente, são lícitos e foram colocados nos seus corações pelo próprio Deus. Deus que se importa com vocês, o Deus que ama vocês. Tudo que vocês falaram aqui não foi pegadinha para perguntar, muito pelo contrário. Tudo isso vai ser bem feito, bem sucedido, você vai ter um estágio maneiro, você vai ter um namoro maneiro, você vai ter um trabalho legal. Tudo isso que vocês colocaram aqui vai ser bom se vocês estiverem cheios do Espírito Santo. Porque essa é a única maneira de você tomar decisão. Não tem como você decidir nada na sua vida se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. Senão você vai errar. Senão você vai escolher mal. Senão você vai entrar em 2019 acreditando que vai viver bem. E, cara, talvez você tenha a mesma qualidade de vida que você teve em 2018. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês querem em 2018 ter a mesma qualidade de vida, qualidade espiritual de vida que vocês tiveram em 2018? Responde para vocês. Que vocês tiveram esse ano? Responde para você, no coração de vocês. É o mesmo tipo de vida espiritual que vocês querem ter? A intimidade que vocês têm com Deus hoje, 21 de dezembro, e que vocês trouxeram desde o início do ano, é essa que vocês querem manter para 2019? As decisões que vocês tomaram esse ano, vocês podem dizer assim, cara, essa decisão foi fruto de oração. Eu jejuei, orei, coloquei diante de Deus, e foi assim que vocês chegaram até aqui? Os trabalhos que vocês fizeram, as amizades que vocês fizeram, os relacionamentos que vocês estabeleceram, as decisões em família ou individuais que vocês tomaram, foram fruto de reflexão ou foram fruto do Espírito? Primeiro ponto para a gente aqui, beleza? Vamos em frente. Vou mudar de tema, hein? Vou mudar de tema aqui. Quando você pensa no mundo, assim, nos povos, nos países, onde que você... Se você pudesse escolher um lugar para morar, tá uma onda aí de, né, a galera ir embora. Você vai? Não sabe? Talvez? Tá orando, né?
Cara, para onde você iria? Se vocês pudessem escolher assim hoje, pode escolher qualquer lugar. Hein? E se eu te desse a opção assim, ó, você pode ir para os Estados Unidos, ou para a China, ou para a Austrália, ou para a Argentina. Para onde vocês iriam? Para onde você iria? China, Estados Unidos, Austrália, Argentina. Qualquer um, não vai dar diferença não. A Austrália? Pô, ia visitar a Farney, né? A Farney tá na Austrália, tá maneiro, tá me chamando para ir para lá. Cara, olha só. A gente tem um juízo de valor em relação a diferentes povos, a diferentes países, a diferentes lugares. Provavelmente a maioria de nós aqui, assim, escolheria Estados Unidos, imagino que escolheria Estados Unidos pela afinidade cultural, pela proximidade da língua. Então, assim, a gente tem uma ideia, uma noção, uma impressão e preferências nesse sentido. Uma vez eu estava na faculdade, eu me lembro que um colega meu lá, eu fiz faculdade de humanas, né? Aí ele falou assim, não tem nada contra o povo americano, não. Tem contra a política externa deles, o imperialismo, blá, 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 blá. Aí, pô, beleza. Então, não tinha nada contra o povo americano. E se a gente pensar assim, em instituição, a galera falou de fazer estágio aí, pô, deve ter uma empresa aí que você deve ter uma preferência de trabalhar, né? De estagiar. Qual é a empresa que você quer? Então, depois você fala para a Duda aí que eu não entendi, não. Qual é o lugar que você quer fazer estágio aí? Você falou aí. Você, Igor. Não, terminar a faculdade, né? Onde você quer fazer depois do mestrado? Nem sei se você quer fazer. Ele quer fazer num lugar, ele não ouviu não, mas ele quer. Tem uma preferência. Na Emerge, não Emerge? Emerge, quer fazer. O que eu te perguntei? Esqueci. Você queria passar no... Qual faculdade você quer passar? Então, também não ouvi não, mas ela ouviu aí, ó. Maneiro. Cara, todo mundo tem uma preferência, tem uma impressão, tem um gosto em relação a uma instituição. Isso é baseado naquilo que a gente... Isso tudo é uma metáfora, beleza? Depois eu vou chegar onde eu quero chegar. Cara, a gente tem preferências e a gente acredita que algum lugar é o melhor do que outro. A gente acredita que alguns lugares são horríveis. A gente pensa isso também em relação a pessoas. Pensa, né? Tem gente que é gente fina, gente boa, assim, legal de andar. É claro que tem. A própria Bíblia diz, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Não é? É ou não é? Apóstolo Paulo, já é ou não é, gente? Pô, por favor, vocês estão na dúvida? Clóvis falou que eu não posso fazer pegadinha aqui na pregação. Fazer uma pergunta e vocês respondem, não é isso não. Senão depois vocês ficam com medo de responder. Aí, assim, eu não vou fazer pegadinha com vocês, não vou fazer isso com vocês. Vocês são meus amigos, pô. Né? Então, olha só, a gente tem preferências, cara. A gente gosta mais de uma coisa em relação a outra. O povo que vivia nas trevas, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Cara, o que será que Isaías estava pensando quando ele falou isso aqui? Já parou para pensar? Olha o que ele diz, cara. Povo que vivia nas trevas, brother. Aí depois, terra da sombra da morte. Já parou para pensar nisso aqui? O que será que ele tinha em mente? Porque, olha só, ele fez no Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. O cara escreveu uma parada dessa. E era uma profecia, algo que ia se cumprir muito tempo depois. O povo, esse povo aqui que ele está anunciando aqui, é a mesma geração que estava lá no tempo de Cristo, quando se cumpre a profecia? Sim ou não? O cara falou isso aqui 700... 700 anos nem o Brasil tem, cara. É muito tempo. Muda tudo. Quando Isaías profetizou, ele veio 100 anos antes de Jeremias. Né? Período de Jeremias foi quando o reino do sul, o reino de Judá, foi para o cativeiro. O reino do norte de Israel já tinha ido 300 anos antes. Então, a geopolítica, a configuração, tinha o exército da Síria, tinha a Babilônia, vários povos, tudo isso vai mudando, vai variando. O povo que vivia nas trevas, é isso que a profecia diz. E essa profecia se cumpre em Jesus Cristo, quando ele sai da onde ele estava e vai para Cafarnaum, e diz a palavra que ele vai para cumprir o que tinha sido dito pelo profeta. Ou seja, Isaías sabia quando que vinha, quando que isso ia se cumprir?
Ele não, ele jogou a profecia lá. Você sabe quando que as coisas vão se cumprir na sua vida? Assim, você tem certeza? Tem? Sim ou não? Tem certeza? Aqueles projetos que a gente coloca, a gente tem certeza que eles vão se cumprir? Algumas coisas assim, Deus, né, coloca pra gente, a gente está... Mas como é que funciona isso no nosso coração? O que você pensa? Porque olha só, aqui diz que o povo que vivia nas trevas, o povo é muita gente, cara. O povo é o quê? O povo é parte do povo. O texto está dizendo, vê se a profecia diz assim, ó, algumas pessoas do povo viviam nas trevas. É isso que está dizendo? Algumas pessoas daquele povo estavam na terra da sombra da morte. Cara, o povo é muita gente. O povo de uma região é todo mundo. É um monte de gente, é um monte de cultura. É todo mundo aqui, cara. Quem é o povo? Quem é esse povo que estava nas trevas? Quem você acha que é? Você acha que é um povo diferente de você, da gente aqui? Você acha que a gente podia dizer assim, ó, terra de Niterói, terra de adjacências, caminho do mar de Taquatiara, povo de Itaipu, povo da Oceânica, povo que vivia nas trevas? A gente pode fazer essa leitura hoje? A gente pode imaginar que gente que vivia nas trevas, isso aqui está restrito àquela geração daquela época ali, daquele primeiro século? A gente pode afirmar isso? A gente pode dizer que isso aqui é só eles que viviam nas trevas? Cara, eu acho que isso aqui tem muito a ver comigo e contigo. Tem muito a ver com a gente. Onde você estava, cara, antes de conhecer Jesus? Onde você estaria se você não tivesse conhecido Jesus? Estaria aqui hoje, no UP? Sim ou não? Estaria? Pô, cara, duvido, brother. Sem Jesus? Pô, mas não estava mesmo, cara. O que você ia fazer aqui, igreja? Não ia estar aqui, cara. Mas o texto diz que o povo viu uma grande luz. E onde havia morte, raiou uma luz. Qual é o lance da luz, cara? Hoje não teve esquema de luz aqui, né? A luz revela tudo, cara. A luz revela quem você é. Eu posso não estar lá dentro da sua vida, dentro da sua história. Eu não estive com você em 2018, todos os dias. Ninguém esteve com você em 2018. Nem sua mãe, nem seu pai, nem sua namorada, ninguém. Ninguém. Mas existe uma luz. Existe uma luz que brilha, que brilhou. E essa luz ilumina tudo, cara. E essa luz iluminou, brilhou, raiou. Disse Deus, haja luz e houve luz. Essa luz sempre existiu, cara. E essa luz todos os dias está sobre a gente. Todos os dias. E ela traz à tona todas aquelas verdades que estão ocultas. Não tem como a gente esconder. Não existe nada que a gente possa fazer para ocultar, para proteger dessa luz. É Deus. Não tem como. Então, se havia um povo que estava numa região que era conhecida como Vale da Morte, se a gente um dia esteve na região do Vale da Morte, cara, essa luz veio e brilhou sobre a gente. Agora a gente está completamente elucidado, literalmente. Elucidar é jogar luz, né? Então agora nossas obras estão expostas diante de Deus. E a grande verdade é que um dia todas essas obras serão trazidas à tona. Serão julgadas uma a uma. O que você tem amado nesses dias? Essa sociedade, esse povo que vivia nas trevas, era a gente, igual a gente. Qual é a diferença deles para a gente? Alguns milhares de anos, cultura, língua, mas era gente que se relacionava, era uma sociedade, era um povo, tinha estrutura, tinha exército, tinha família, tinha poder, tinha gente que mandava, tinha tribo, tinha clã, eles usavam roupa ou não usavam roupa, eles tinham amizade, eles faziam guerra. Era gente, cara. Imagem e semelhança de Deus. Era sociedade. E por que esse pessoal, que é a imagem e semelhança de Deus,
que raciocina, que pensa, que cria. Era uma civilização, tinha sua própria língua. E por que é dito desse povo que esse povo vivia nas trevas? O que você ama nos dias de hoje? Sabe o que o texto ensina para a gente? Cara, que enquanto Jesus não chega, tudo é escuridão, cara. Nada presta. Então tá aí, de repente, eu e você amando coisas que sem Jesus não tem valor nenhum. E você está querendo dar a sua vida por, de repente, alguma coisa, algum projeto, algum sonho, alguma instituição. Você quer dar a sua vida por algum relacionamento. Você quer dar a sua vida por alguma empresa. Você quer dar a sua vida pelo senso de pertencimento a um determinado grupo. Isso não tem valor nenhum, cara. Povo que vivia nas trevas. Cara, era um povo que vivia nas trevas, não era uma pessoa, não era uma coisa. Então é um grupo de pessoas que se relacionava, que raciocinava, que se estabelecia. Não era um bando de animais, era gente igual a gente, cara. E a condição é essa. Eles foram percebidos como gente que vivia no vale da sombra da morte. E de repente a gente está vivendo nossa vida e desejando aquilo que pertence ao vale da sombra da morte. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Segunda lição, cara. Quem anda na verdade vem para a luz, cara. Quem anda na verdade vem para a luz. Vida bem-sucedida é vida aos pés de Jesus Cristo. Sucesso profissional é sucesso, é ser fiel a Jesus Cristo. Sucesso acadêmico é ser fiel a Jesus Cristo. Seu diploma não serve para nada, cara. Não compra vaga no céu. Compra vaga no céu, seu mestrado? Você vai ser diretor da empresa XYZ? Cara, trevas, brother. Povo que... Isso aí não tem valor no reino, cara. A cosmovisão do mundo, aquela visão de mundo sem Deus, é trevas, cara. Cara, vocês são filhos da luz. Vocês não podem pensar da mesma maneira que o mundo pensa. O coração de vocês não pode bater no mesmo ritmo dos seus amigos, cara. Vocês não podem ficar se emocionando com as mesmas coisas que eles se emocionam, não, cara. Que é isso? Que história é essa? Vocês foram iluminados. O que faz vocês rirem, o que faz vocês chorarem são outras coisas, cara. Tem sentido perder a noite de sono por causa de quê? A vida de vocês pertence a Cristo, cara. Vocês foram comprados por um alto preço. Não interessa, cara, se você vai ser diretor, sei lá de onde. Se for, glória a Deus. Se não for, cara, glória a Deus. Você acha que tem diferença, cara, para Deus? O diretor da empresa e o pedreiro, cara? Não tem, brother. Vocês têm que mudar, a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar. Esse sistema de valores do mundo não faz parte do nosso mundo. A gente foi iluminado. A gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Sabe o que diz o texto? Vamos ler um texto aqui, ó, Salmo 34. Só que eu acho que tem que ler na versão old school. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Abre aí, galera, Salmo 34. Dá tempo de eu abrir também. Ó. Tem que ser na versão aqui, ó. Corrigida. Vocês têm a versão corrigida aí? Tem ou não? Verso 5. Salmo 34, verso 5. Ó, promessa pra gente aí, ó. Olharam para ele. Vocês conseguiram abrir? Na versão que eu falei? Não? Então, escuta aqui, ó. Olharam para ele. Não, verso 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de quê? De todos os meus temores. Busquei ao Senhor, ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Olha agora, os seus rostos, isso até é a letra de uma música, não ficarão confundidos, cara. Você pode dizer amém?
Significa, cara, que nesse povo que vivia nas trevas, e quando a luz veio e iluminou, seu rosto foi iluminado, você não vai ser confundido ali, cara. Você vive como alguém que foi iluminado um dia? Se a gente vai lá na região do Vale da Sombra da Morte, na região das trevas, a gente consegue perceber vocês? Porque você tem um rosto iluminado? Como é que você seria? Você no meio do povo lá, você foi iluminado ou não? Eu te enxergaria, a gente te encontra... Eu não, né? Quem sou eu? Jesus te encontraria lá com o rosto iluminado? Você seria um daqueles que não seriam confundidos? Ó, vou abrir João 3 aqui para vocês. Você pode abrir comigo? João capítulo 3. Tem que mudar a versão aqui, beleza? Ó, João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3. Só falta eu achar, né? Que eu marquei o texto aqui. Verso 19. Verso 18 para ficar melhor. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho de Deus, do Filho unigênito de Deus. Olha agora. Este é o julgamento. 2 pontos. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram o quê? Mas quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Vou ler de novo, ó. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade faz o quê? Quem pratica a verdade faz o quê? Está na NVI. Vem para a luz, cara. Segunda lição para a gente. Quem anda na verdade, vem para a luz. Jesus é a luz que veio para iluminar nossas vidas. Jesus faz isso no cumprimento do propósito, da própria palavra de Deus. E Ele ilumina nossas vidas. Ó, vamos para o terceiro ponto aqui. Vocês são do tipo de gente que começam alguma coisa e não terminam? Aí tá um silêncio, vou ter que ficar perguntando, cara. Esse é o chato de ninguém responder. Você começa um curso, alguma coisa? Já começou um curso e parou? Já? Que curso de quê? Pode ser os dois ao mesmo tempo. Curso de desenho? Aí você terminou? Você começou o curso de quê? Bateria e flauta. Mas o violão ficou maneiro, né? O violão tá maneiro. Já começou o curso e terminou? Você que olhou pro lado com o seu olho. As meninas voltaram, cara, as duas. Que maneiro, né, cara? Que bom. Eu não sei nem se foi você que voltou, mas eu vou falar que... foi você? Maneiro que você voltou. Acho que ficamos felizes. Já foi muito exposta. Outra pessoa aqui. Começou uma parada aí. Alguém que não é tímido. Começou alguma coisa e não terminou, senão vou ter que escolher. Fala aí. Ninguém, cara? Emily, fala aí. O que você começou e não terminou? Curso de música? Duvido. Tá cantando aí maneiro. Não, outra parada. Você se formou nesse curso, cara. Você não entendeu. Você cumpriu a fase toda lá que você tinha que cumprir. Posso perguntar para você? Não, né? Posso? Não lembra, cara. Tá com vergonha, fica dar um branco, né? Aí a gente não lembra de nada. Eu já comecei algumas paradas e não terminei também. Ó, pastor Henrique fala isso, cara, na turma de líderes. Pô, falei 3 vezes aqui, né? Travou. Quem fez classe de líderes aí já? Levanta a mão, quero que você levante a mão. Ele fala essa parada, não fala? Que é muito ruim você começar um negócio, ficar pelo meio do caminho. Então, vocês já começaram alguma parada? E quem termina tudo que começa? Fala aí, alguém que já... Pô, tudo que começou, terminou. Ninguém, pô? Não? Então, eu posso voltar para a pergunta anterior. Pô. Se não todo mundo para pelo meio do caminho. Mas qual é a ideia aqui? A gente tem essa tendência também, né? Dependendo do momento da vida. Ou da impressão que a gente tem do curso, do sei lá do que você está fazendo.
a gente para as coisas pelo meio do caminho, cara. E isso é muito ruim pra gente, assim, porque você, de certa maneira, é como se você estivesse perdendo um tempo. Aí depende também, né? Se você música, você sempre pega alguma coisa, né? Você para de desenvolver. Mas agora, curso de língua também, você vai ficar capenga ali, vai só pedir, perguntar quanto custa, dependendo já está maneiro, né? Se você souber quanto custa, né? Onde é o banheiro, aí faz um gesto assim, fica bom. Eu estudei um pouquinho de francês, aí Pedro Mota disse que vai estudar ano que vem também. Agora a gente está assumindo isso aqui publicamente, você vai ter, ano que vem eu vou te perguntar essa parada, cara. Se Jesus assim permitir, eu vou estar aqui, aí eu vou lembrar desse momento aqui. Se eu não lembrar, Pedro vai me lembrar. Aí eu vou perguntar, cara, você está fazendo o curso de francês que você falou que ia fazer? Aí você vai ter que dar uma resposta favorável aí, cara. Aí, para não ficar ruim para você, você me pergunta lá, você me cobra o futebol no Upcamp. Ó, o pessoal está te esperando lá no campo para você jogar. Tá? Então, a gente agora vai sair daqui com esse peso. Né? Então, olha só, o texto diz assim, ó, tem que voltar para o meu texto aqui, que eu abri o Evangelho de João. Vou voltar para Mateus, capítulo 4. Fala alguma coisa a respeito de Jesus. Eu li dos versos 12 ao 17. Olha o que diz. Daí em diante, Jesus o quê? Está todo mundo no texto comigo? Abre aí, ó, Mateus, capítulo 4, verso 17. Daí em diante, Jesus o quê? Quem achar primeiro aí, vai ganhar um livro do pastor Henrique aí, ó. Daí em diante, terceira vez. Daí em diante, Jesus começou o quê? Começou a pregar, galera, beleza? Daí em diante, Jesus começou a pregar. Daí em diante o quê? Depois que ele cumpre o propósito da profecia, depois que ele cumpre a profecia, depois que ele tem a sua vida, ela estava com 30 anos, Jesus trabalhou, cresceu, se desenvolveu, ele viveu em Nazaré, ele tinha trabalho, ele tinha família, ele tinha emprego, Jesus trabalhava. Depois ele vai, é batizado no Espírito Santo, vai no Jordão, vai para o deserto, é tentado. Depois disso tudo, o texto diz, daí em diante. O texto diz que Jesus foi lá e pregou para alguém. Depois dessa passagem aqui, só um parênteses que eu estava falando empolgado. Depois dessa passagem aqui, ele chama os apóstolos. Vem Pedro, Anne, Igor. Ele chama a galera. Ele estava no poder do Espírito Santo. O texto vai dizer o seguinte, ó. Daí em diante. Quando que Jesus parou de pregar? Olha o que você vai responder, hein? Pensa bem. Agora é uma pergunta para você pensar. Quando que Jesus parou de pregar? Quem se arriscaria aí? Quando que Jesus parou de pregar? O texto diz, daqui em diante, Jesus começou a pregar. Quando que ele parou de pregar? No dia que você parou de pregar. Esse foi o dia que Jesus parou de pregar. Porque Jesus pregou, cara, até o fim. E a sua própria vida. Entregou na cruz, ressuscitou e pregou até o fim. E depois ele passou a bola para a gente. Então, cara, só não tem pregação quando você não prega. Só que o que acontece se você não pregar? O que a Bíblia diz? Cara, as pedras vão clamar, a vontade de Jesus vai se cumprir, cara. Então, tem pregado a palavra? Tem falado de Jesus? Cara, se você tivesse, assim, mais 3 anos de vida, ó, só tem mais 3 anos de vida. Só mais 3 anos, hein? Só mais 3 anos. Você se dedicaria a quê? Se você tivesse mais 3 anos de vida. Você ia tentar casar logo? Ia tentar casar? 3 anos dá para namorar, casar, mas só para quem tem 18 anos. Né? Não pode casar com menos de 18, não. Só se o pai assinar lá. Aí vocês podem casar, né? O que você faria? Você faria o estágio lá? Se tivesse mais 3 anos de vida? Pô, já dá para fazer. 3 anos dá para fazer o estágio. Você ia fazer o quê? Ficar na praia lá direto? O que vocês iam fazer, cara? Se vocês tivessem mais 3 anos, pensa aí. Ó, uma vez eu pergunto, essa pergunta foi feita mais ou menos parecida assim. A pergunta era um pouco mais, o tempo era um pouco menor. Se você fosse morrer amanhã, semana que vem, sei lá, o que você faria? Aí a resposta que deram foi uma resposta interessante. Eu plantaria uma árvore.
perguntaram para uma pessoa, o que você faria se você fosse morrer semana que vem? Cara, eu plantaria uma árvore. Aí a explicação no contexto, que eu não lembro qual era o seguinte, era a ideia de continuar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo, porque em tese eu estou fazendo aquilo que é certo diante de Deus. Então você tem que viver nessa perspectiva, de tal forma que você está cumprindo a vontade de Deus, cara. Isso aqui era os últimos anos de Jesus. Ele se dedicou a isso aqui nesse momento da vida dele. Você não sabe quanto tempo você tem. Deus pode te dar muito tempo, espero que Ele te dê muito tempo para a glória dele. Mas de hoje em diante, o que você vai começar a fazer? Essa é a pergunta que eu quero deixar. É a nossa terceira lição, ó. Terceira lição. De hoje em diante, o que nós precisamos começar a fazer? O que você precisa começar a fazer? Que é tempo de você fazer. E mais, tudo que você fizer, fazer, não como para homens. Tudo que você fizer, fazer para a glória de Deus. Tudo que você fizer no poder do Espírito Santo. Tudo que você fizer, tudo, que seja glorificando a Deus, que isso seja a sua vida pregando que Jesus é Deus, que Jesus vive, que Ele reina. Você consegue entender isso? Seja o estágio, seja o trabalho, o que você for fazer em 2019, cara? Para a glória de Jesus. Não como a galera lá que vivia nas trevas, não como o povo que vivia no vale da sombra da morte, mas como alguém que foi iluminado, que um dia foi encontrado, que teve encontro com a luz, que teve encontro com Jesus Cristo. Vamos orar? Pode ser? Jesus bendito, a gente agradece a você pela sua palavra, Senhor. A gente quer te pedir, Deus, que no nosso coração a gente tenha o desejo de, em 2019, o desejo de estar cheio do Espírito Santo, Senhor. Cheio do teu Santo Espírito, Jesus, e que o teu Espírito Santo seja aquele que ilumina nossas mentes, Senhor, e que as nossas decisões te agradem, Jesus. A gente quer tomar decisões que te agradam, Jesus. A gente quer caminhar de maneira que te agrade, Jesus. Queremos agradar o teu santo nome, queremos agradar você, Jesus, que é santo, que um dia se entregou por nós, Senhor. A gente deseja, Pai, Deus, que a luz que um dia iluminou nossas vidas, Senhor, seja refletida, Senhor, em quem estiver perto de nós, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que a gente se aproxime da Tua verdade, Senhor, que a gente se aproxime da Tua palavra, Jesus. Que a gente ande na verdade, que a gente seja reconhecido como gente que anda na verdade, Senhor. E que, andando na verdade, a gente esteja sempre unido, Senhor, a gente esteja sempre diante da Sua luz, Senhor, fazendo aquilo que agrada a você, Senhor. Esse é o nosso desejo para 2019, Senhor. Deus, não permita que a gente se afaste desse caminho, Senhor. Não permita, Senhor, que a gente, de alguma maneira, Senhor, se comporte ofensivamente, Senhor, que a gente traga vergonha para o Teu reino, Senhor. Não permita isso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a gente coloca nossas vidas diante de você, Senhor. Você é a luz que iluminou nossas vidas, Senhor. Louvado seja Teu santo nome, Deus. Muito obrigado pela Tua obra em nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque você tem feito por nós, Jesus. Que nesses dias, Senhor, a gente esteja cheio da alegria do Teu Santo Espírito, Senhor, da Tua salvação, Senhor. E faz mais, Senhor. Usa a gente para pregar a Tua palavra, Jesus. Para anunciar o Teu nome, que é belo, Jesus, que Teu nome que é santo, Senhor. Que a gente possa Te apresentar não como alguém distante, Jesus, mas que a gente Te apresente como um grande amigo, Senhor. Alguém que a gente ama, que a gente tem intimidade, com quem a gente pode contar, Jesus. Deus, a gente pode contar contigo, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque a galera do UP pode contar com você, Senhor. Quando a gente chora, a gente sabe que você consola a gente, Senhor.
Obrigado, Jesus, pelo todo o consolo que você deu para a gente no ano 2018, Senhor. Porque você supriu cada uma de nossas necessidades, Senhor. Jesus, você foi fiel, Senhor. Se a gente parar para pensar na nossa vida, a gente vacilou demais, Senhor, mas você foi fiel, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. E a gente sabe mais. A gente sabe que no ano que vem você vai permanecer fiel, Senhor. Apesar dos nossos tropeções, apesar das nossas quedas, você sempre vai estar com a mão estendida para levantar a gente, Senhor. Então que a gente sempre levante para perto de você, Senhor. Se a gente cair, que a gente se aproxime da tua luz, Senhor. Que a gente ajude um ou outro aqui, Senhor. Que a gente traga um ou outro para a verdade, Senhor. Que a gente permaneça diante da tua luz, Jesus. Que a gente permaneça diante da tua palavra. Que a gente permaneça dentro da tua presença. Em nome de Jesus. Amém.